Boa tarde a todos. Eu sou o Lucas Pereira, eu sou diretor de produtos da Blockbit. Vamos estar compartilhando aqui um pouquinho sobre VPN, um mecanismo importantíssimo para os dias de hoje, né? E a gente está falando aí de uma solução que já é disponibilizada de forma comercialmente há mais de 20 anos. Vamos entrar em alguns detalhes e ver como que a Blockbit aborda essa importante funcionalidade. Ok? Então, vamos lá. VPN. O que é VPN? Então, assim, esse é um conceito de VPN que eu tirei da cartilha do CERT-BR. Eu sempre recomendo nas minhas apresentações, né, usar esse conceito, porque ele está numa linguagem, usar o CERT-BR, né, a cartilha do CERT-BR, que ela está numa linguagem muito intuitiva e fácil de compreensão para qualquer idade e qualquer skill dentro da empresa ou até mesmo para nossas famílias. Então, a definição de VPN é um Virtual Private Network, que a grosso modo a gente está falando que é trafegar uma comunicação ou um dado, uma informação no meio público de forma segura que garanta a segurança, a privacidade, a autenticidade daquele conteúdo. Em outras práticas, né, que a gente trafegue informações de um ponto ao outro e que ele garanta a segurança, autenticidade, privacidade desses dados. Aqui é um exemplo, né, de uma implementação que hoje em dia a gente fala de SD-WAN, né, mas que começa com uma VPN, onde eu tenho uma filial se comunicando com outra ponta, que pode ser a matriz ou outra filial, através de links públicos, links de internet, link MPLS, que ele é um canal compartilhado, então o MPLS também aplica uma VPN em camada 2 ali do modelo OSI, e as VPNs, dependendo da tecnologia, algumas a gente vai falar a seguir, estão em camadas mais elevadas ali do modelo OSI. Então, aqui eu tenho, né, a matriz, filiais se comunicando tanto via link MPLS, que tem VPN, ou links de VPN de outras tecnologias, que a gente vai estar falando de IPsec, SSL, L2TP, PPTP, e daí tem uma grande gama, né, de opções. E o VPN Client, onde a gente tem uma estação de trabalho, ou um mobile, ou um device remoto, se comunicando via internet ou um link privado com essa matriz também, de forma segura, com a mesma garantia, né, de segurança e privacidade que os gateways promovem. Interação aí no chat com vocês. Quem implementou o VPN aí há mais de 15 anos ou 20 anos? Responde aí no chat. Acho que a minha primeira implementação de VPN foi em 2002. Há muitos cabelos brancos atrás, mas quem já trabalhou com isso e já viu isso há muito tempo, isso está virando um cotidiano, né? O SD-WAN trouxe, ou o Secure SD-WAN, né, trouxe em evidência essa feature e colocando ela, encapsulando ela de uma forma que nos traga outros benefícios, né, com a roupagem chamando de Secure SD-WAN. Legal. Mais alguém? Ou só o Alexandre que está aí na casa dos 30 e tantos ou 40? Legal. Então vamos seguir, né? Aqui a gente falou um âmbito geral do que é VPN, como que ela funciona, qual que é o conceito, né? A gente vai falar um pouco de como a Blockbit aborda o conceito de VPN. Então, dentro do Blockbit Platform, a gente tem o Next Generation Firewall, o Global Security Manager, o GSM, que é o gerenciamento centralizado, o próprio SD-WAN e o Threat Protection. Todos esses módulos contemplam alguma coisa de VPN, ou eles se completam.
tanto envia em hardware, em máquina virtual, instância no cloud, né, os conhecidos aí, AWS, Azure, Oracle e assim por diante, né, e no agente remoto. Todos eles, alguma coisa de VPN tem. Seja uma VPN síncrona, seja uma VPN assíncrona, mas a criptografia é imprescindível para a computação de hoje em dia, né? Sempre você vai ter alguma coisa nesse sentido. E todos os módulos da Blockbit têm que conversar dessa forma. Nem que seja para proteger o próprio equipamento, a própria solução. Tem ali camadas de criptografia fazendo essa proteção. Então, Next Generation Firewall é a solução que contempla tudo, encapsula tudo, é o jeito que a Blockbit entrega a solução para compor, né, e ter a funcionalidade de VPN. O GSM, ou o Security Global Management, ele também gerencia essas VPNs de forma mais fácil, né, de fazer o deploy dessas configurações. E a roupagem que a Blockbit entrega, ela entrega 3 tecnologias de VPN que a gente vai falar abordando cada uma delas. IPsec, SSL e o Blockbit Next Generation VPN, que a gente vai falar mais a respeito, que essa é a novidade que a gente está trazendo para o mercado, é uma inovação. Então, eu acredito que vai ser bem interessante compartilhar isso com vocês. A gente vai começar pelo IPsec, que é a mais antiga e a mais amplamente utilizada nesse mercado de cibersegurança. Então, a definição de IPsec, né, Internet Protocol Security, ele encapsula ali a camada 3 do modelo OSI, ou camada 2 do modelo TCP/IP, que ele encapsula ali aquele frame, aquele quadro, aquele pacote IP dentro de um pacote para VPN, encriptado, autenticado, garantindo aqueles pilares. Deixa eu ver alguma coisa. Pô, o Gesias está falando que... quando que foi, Gesias, a sua primeira experiência? 2002 também, então é contemporâneo. Foi a minha primeiro contato com o VPN também foi em 2002. DPC, DPL. Pô, isso eu já não lembro, não. Depois vocês podem compartilhar um pouquinho aí dessa história com a gente. Andréia, obrigado. Bom, o conceito do IPsec, né, teve os estudo matemático, teve concursos para definir qual que seriam as criptografias que seriam utilizadas. A gente está falando lá do modelo do DES, modelos de autenticação, né, grupo DH e tudo mais, foi definido em 1990, mas implementações práticas no mercado foram mais adiante. Então, a gente está falando de uma história de um protocolo aí de pelo menos 30 anos. Quais são os protocolos, né? O IPsec é um conjunto de protocolos, algoritmos e técnicas para conseguir fazer essa proteção, essa negociação do túnel e o estabelecimento do canal seguro. Então, ele usa, né, o AH, que é para autenticação. A autenticação é para garantir a autenticidade e a autenticidade e segurança também, que o pacote não foi alterado no meio do caminho. Quando eu comentei que o IPsec ele trabalha no modelo de camada de rede, ele encapsula aquele dado que sairia no TCP/IP normal dentro de um pacote do tipo ESP. Se a gente olhar na pilha TCP/IP, é o padrão, se não me engano, o ESP é o 47 ou 50, a porta, né, do IP. Não me recordo, mas eu acho que é o 47. Ele pega aquele dado que trafegaria em claro, ele coloca um header que dentro do cabeçalho, né, ESP, com as informações de autenticação, do destino, tudo mais, e encaminha via IP. Então, esse tráfego é encapsulado. Então, ele sempre perde um pedaço. Então, a gente tem um frame de 1.500 bytes, uma parte desses 1.500 é destinado a essa configuração do túnel e da parte do IPsec.
Então, a gente tem quando a gente fala de VPN, a gente tem alguns problemas de fragmentação de pacote, mas é por causa dessa questão. Para a troca de chave e estabelecimento do túnel, ele usa o protocolo IKE, e para toda essa negociação, ele usa o ISA-KMP. Então, esse conjunto, né, de técnicas, algoritmos e protocolos compõe o IPsec. Então, ele é bem complexo na questão da forma que ele é estabelecido, né? Ele estabelece um túnel e o segundo túnel, a gente vai falar no próximo slide, quais são as etapas. Então, o IPsec para o estabelecimento do túnel são duas fases. A primeira fase estabelece quais são as técnicas que serão utilizadas. Então, quando a gente está configurando o túnel, a gente define fase 1. Vai ser o algoritmo 10, triple 10, AES, qual que é o grupo DH, que define o tamanho da chave criptográfica, outra parte da chave para autenticação, se é perfect security ou não, define uma série de configurações. E quem vai estabelecer o túnel manda uma proposta. Ele envia, eu suporto essas configurações. Se o lado de lá também suporta essas configurações e a configuração está para esse túnel configurado igual, é respondido, né, que eu aceito a proposta com estas configurações. Então, na primeira fase, né, além disso, né, tem os modos de trabalho, né, que é o main mode ou aggressive mode. O aggressive mode normalmente é para VPNs clients, mas também pode ser site to site, quando toda a parte de negociação é enviada de uma vez. No main mode, ele faz isso em subetapas. E a questão do main mode ele é mais seguro, pois ele estabelece algumas camadas antes de troca de chave. O aggressive mode, uma das pontas já envia tudo de uma vez. Se o outro lado aceitou, tudo está estabelecido. Então, nessa primeira fase, é estabelecido essa negociação. Se os dois lados, as configurações têm que ser idênticas ou suportar configurações idênticas, então, quando a gente está preenchendo o formulário de VPN, seja de produtos iguais, semelhantes, do mesmo fabricante ou distintos, a gente precisa estar atento que esteja tudo igual, porque senão ele retorna uma mensagem de no proposal chosen, a proposta não foi aceita. No momento que é estabelecido o túnel da fase 1, entra a fase 2. A fase 2 também tem toda essa negociação, troca de chave, definições, mas agora na questão do dado. Então, o que a fase 1 protege? A fase 1 protege como que a fase 2 vai criptografar os dados para enviar e o outro lado decriptografar. Ele protege essa chave. Então, a primeira fase é uma negociação que estabelece um nível de segurança. A segunda fase conclui essa etapa. E, a partir da segunda fase ter estabelecida, é possível fazer o roteamento de dados entre as pontas de forma segura por um canal público. Então, é normal a gente ter problemas. Estabelece a primeira fase, a segunda não. É porque tem alguma configuração incorreta. Ou, se nem a primeira fase estabelece, então o erro está nas configurações da primeira fase. Isso é possível ser visto nos logs do Blockbit ou de qualquer outra solução. Né? É bem comum você ver, né, as fases. E é possível, por exemplo, num sniffer de rede, você ver partes da negociação da fase 1. No momento que estabelece a fase 1, daí você já não enxerga mais nada, que já está tudo criptografado. É possível snifar, coletar uma informação e para fazer uma quebra de negociação? É possível, mas computacionalmente é muito difícil, é muito caro. E por isso que o IPsec ele implementa trocas de chaves regulares. Então, você define, a fase 1, uma chave prevalece por um dia. A fase 2 troca a cada 1 hora. Então, mesmo que você snife o dado na rede e depois tente quebrar isso com brute force, até lá já trocou o túnel, você já não tem toda a informação completa. Então, computacionalmente é bem difícil. É mais fácil pegar informações de outra forma, por exemplo, com ransom. Você coleta a informação na sua raiz. Agora, em tráfego é muito difícil. Computacionalmente é praticamente inviável.
Complementando, né, a terceira fase, acabei adiantando, né, estabeleceu fase 1, estabeleceu fase 2, depois a transmissão e recepção. Já é estabelecido o túnel, já é estabelecida uma rota. Então, quando você precisar chegar naquele destino, naquelas redes de destinos que foram negociadas na fase 2, ele já vai ser roteado por dentro do túnel. O IPsec, ele tem, eu vou falar de vantagens e desvantagens, mas adiantando aqui, ele tem uma questão. O protocolo ESP, que é o protocolo da camada IP, ele não suporta passar por NAT, o Network Address Translator. Então, por exemplo, num link caseiro, né, ou desses de baixo custo que a gente tem na nossa casa, provedores, né, links comuns, a gente sempre passa por um NAT. As nossas estações ou o próprio Fire tem o roteador na frente e esse roteador ele faz um NAT, né, ele converte para um único endereço de internet. Quando isso ocorre, é preciso habilitar no IPsec uma tecnologia que chama NAT-T. O que ele faz? Ele pega aquele dado em claro, encapsula no ESP, que eu comentei. Depois ele encapsula novamente dentro de um pacote UDP na porta 4500. Então, lembra que a gente perdeu um pedacinho lá dos 1.500 bytes para o IPsec e agora perde mais um pedacinho para o UDP. E agrava o problema de fragmentação. Os pacotes começam a ficar menores, caber menos pacote. Daí, se você tem uma aplicação que exige um MTU, um MTU maior do que esses encapsulados, gera problema. Daí você tem que diminuir o MTU de todo o seu ambiente. Ocorre, são os desafios, né? Aí no chat, quem que já passou por isso, de ter que mudar MTU do ambiente para o caso de VPN? Aí me responde aí no chat. É bem comum. Principalmente quando é protocolos, por exemplo, você tem SAP na rede, você tem autenticação 802.1x, algumas coisas questão de hardware que exigem MTUs maiores. Normalmente, quando está encapsulando dentro de VPN, gera problema. E com esse grande crescimento do SD-WAN, é um desafio fazer tudo funcionar encapsulado com várias camadas, né? Bom, então, continuando falando de IPsec. Quais são as vantagens do IPsec? Altamente interoperável. Então, assim, como ele é uma solução que já está no mercado há muitos e muitos anos, praticamente todas as soluções que implementam roteamento, algo de rede a nível de roteador, implementam o IPsec. Então, desde roteadores wireless, esses caseiros mais baratinhos, eles já suportam IPsec. Ele é confiável e estável e tem mais performance que as outras soluções de VPN. Por que ele tem mais performance? A implementação dele está a nível de kernel. Tanto no Windows quanto no Linux e em outras soluções, né, baseadas em Unix, no momento que estabelece o túnel, quem faz a encriptação, decriptação, encapsulamento é a nível de kernel. Então, ele tem muita mais performance. Desvantagem. Troubleshooting é dificultado devido àquelas várias fases e por questões desse que eu comentei de MTU, por exemplo. Exige requisitos de rede para operar, então precisa ter algumas portas liberadas. Quando tem NAT no meio do caminho, foi implementada uma solução depois para fazer isso funcionar, que é o NAT-T, e quase sempre está bloqueado em redes públicas. Então, se você, por exemplo, estiver num aeroporto, num hotel, necessitar estabelecer uma VPN com a sua matriz sobre IPsec, provavelmente vai estar bloqueado. É raro os lugares que estão isso liberados, porque precisa estar a porta 4500 UDP liberada, a porta 500 UDP liberada, ou a porta ESP do IP liberada. Então, gera dificuldade e nem sempre é possível estabelecer. Esse último mais focado em VPN client. E daí, compartilha aí no chat quem já teve problemas e não conseguiu estabelecer uma VPN IPsec padrão quando vocês estão remoto.
remotos, né, numa VPN RAS. Aí me fala aí que a gente vamos conversar, que o Blockbit está propondo uma solução bem legal para isso. Ok? No final eu tiro uma dúvida, caso vocês queiram falar específico do IPsec. Falando de VPN, quais são as possibilidades, né, de implementação de VPN com VPN IPsec, ou outras também, mas principalmente com o IPsec, que é mais comum. Você tem comunicação entre dois gateways com mais de um link, então é possível você estabelecer mais de um túnel e ele balancear entre eles, ou usar um como VPN failover, que é um túnel fica estabelecido, caso esse link caia, essa comunicação caia, ele estabelece outro túnel. Outra solução é o full mesh, onde eu tenho, por exemplo, normalmente a matriz ou um host em cloud, e todas as filiais, todas as outras pontas se comunicam com essa matriz, mas também se comunicam entre si. E daí é possível estabelecer outras rotas. Aqui é um conceito bem de roteamento dinâmico, porém a utilização de links públicos, né, para fazer isso. Então, aqui eu tenho 4 hosts, todos têm VPN estabelecido entre todos, e caso, por exemplo, a comunicação entre o Spoke 2 comunicando com a matriz caia essa comunicação, ele vai conseguir chegar no hub, na matriz, passando por outro caminho. Vendo aqui o que o Wilton compartilhou, né? Nossos clientes, a gente utiliza o OpenVPN, e os problemas que temos é com a rede virtual TAP. Com a placa, né? A placa virtual, ela é TAP. Tanto no Windows como no Linux, a tecnologia é a mesma. Eu, particularmente, na minha estação, quando eu fiz a migração para o Windows 11, todas as VPNs baseadas no TAP pararam de funcionar. Todas. Eu tive que remover e reinstalar. Senão, não funcionou. Teve algum problema no Windows 11 nesse sentido. O PVPN, eu vou falar aos próximos slides, né? Ele tem os pontos a favor com relação a essa parte de comunicação, mas realmente é normal a gente ter problemas com os drivers, quando sofre atualização, alguma coisa assim. O outro modelo possível de implementar com o IPsec é o modelo estrela, onde as filiais todas falam com a matriz, e se elas precisarem falar da filial A com a filial B, esse tráfego passa pela matriz. É bem comum, que daí aqui a gente controla a parte de segurança, tudo mais robusto, né? Isso também pode ser, pensa, né, gente? Eu estou falando matriz, mas ela pode ser uma plataforma em cloud, por exemplo. Um SaaS, alguma coisa assim. Ou mesmo um modelo de hosting em nuvem, fazendo toda essa comunicação. Mas é um modelo bem comum. E daí se a gente combina o primeiro modelo, que é 2 links ou mais, para chegar aqui na matriz, e a matriz controlar tudo isso. Então começa a ficar um ambiente bem robusto, interessante, que é a proposta do SD-WAN. Hoje não tem como eu falar de VPN sem falar de SD-WAN e não falar de SD-WAN sem falar de VPN. Eles se complementam, né? E por último, a implementação do RAS, que é o Remote Access, onde eu tenho esses clientes remotos se comunicando com um gateway. Pode ser em nuvem ou um conceito de matriz. O interessante é que para a IPsec, os próprios sistemas operacionais eles já suportam IPsec nativo. Você não precisa fazer instalação de nenhum cliente. Porém, tem as dificuldades de configuração, mas você não tem necessidade de fazer instalação de nenhum novo aplicativo ou cliente para fazer essa comunicação de VPN, porque eles já são nativos, né? Então, é muito importante agora, nesse momento, né, que a gente está saindo ou voltando, então, nessa que é remoto, né, isso foi imprescindível. Sem VPN, tudo praticamente teria parado no mundo, ainda mais na TI. Alguma dúvida, pessoal? Então, pode mandar aí no chat que eu interrompo e esclareço para vocês. Mostrando as telinhas do Blockbit, né? A gente tem o suporte ao VPN site to site,
Full Mesh e Estrela. Quando a gente está trabalhando com o Full Mesh ou Estrela aqui, é o conceito de AD-VPN, onde ele automaticamente já aprende as rotas, ele usa BGP com NHRP, são protocolos de roteamento, estabelece tudo IPsec, encapsula e faz todo esse roteamento de forma automática. Tem aqui uma pergunta que se pode ser feito com servidor Linux. Sim, eles têm clientes nativos ou têm soluções open source que suporta tanto o cliente como o servidor, somente com Linux. Ele é bem, como comentei, ele é nativo praticamente em todos os sistemas, ok? Então aqui você pode ter N VPNs, né? A gente tem clientes Blockbit com concentradores com mais de 2.000 túneis em um único appliance estabelecidos. Então, aqui algumas descrições, né? Aí tem vários sabores, né? Versões do protocolo. Como ele é muito antigo, ele é versionado, né? Tem versão 1, versão 2, uma série de suporta links dinâmicos, links estáticos. Ele é bem robusto nesse sentido. As configurações que eu comentei com vocês, de fase 1 e fase 2, você determina o que você quer usar. Uma pergunta que sempre fazem, qual que é o mais seguro? Dentro do IPsec, o mais seguro é o AES-256. Além dele ser mais seguro, ele é mais rápido e suporta aceleração em hardware. A maioria dos processadores Intel e ARM, ele já vem com aceleração de AES nativo. Então, você tem um ganho de performance em cima do 10 e Triple 10. Tem aqui, comentou, né, o Pedro falando do IPsec para IPv6, ele já é nativo também, né? Dependendo da implementação, automaticamente ele já faz uma VPN ponto a ponto para fazer esse roteamento. Deixa eu voltar aqui que eu fiz. Aqui. Então, você define fase 1, fase 2. Aqui eu já estou falando do Remote Access, né? Dentro do Blockbit, para você tem configurações quando você está falando de gateway para gateway e tem a configuração quando você está falando de VPN client para gateway, né, para o UTM. Então, ele suporta tanto IKEV1 e IKEV2, que são nativos dos sistemas operacionais dos dois sistemas, mas o IKEV2 é mais seguro e suporta outros métodos de autenticação. Você pode definir quais são os usuários ou grupos da sua domain controller que podem estabelecer VPN ou não, fazer multifator de autenticação com certificado digital ou outro método. A gente consegue gerenciar isso muito bem. E a opção de VPN failover. Então, o Blockbit ele implementa de duas formas. Eu posso ter, quando você usa o módulo de SD-WAN, de ter N tunes estabelecidos e um roteamento avançado, um BGP ou um policy route define qual que é o caminho melhor para aquele pacote ou para aquela conexão, ou eu posso trabalhar com o conceito de ter um túnel, um caminho estabelecido. Caso esse link falha via o monitoramento, ele derruba aquela VPN e estabelece outra por outro caminho. Então, o Blockbit suporta as duas tecnologias. Hoje, como todos sabem, o SD-WAN está dominando o mercado e ele é até mais rápido, porque eu consigo aproveitar todos os links até ao mesmo tempo, fazendo um load balance. Mas as soluções mais antigas usavam esse conceito de VPN failover. O Blockbit suporta os dois, fica todos os sabores. Ok? Então a gente vai falar da próxima tecnologia de VPN, que é a VPN SSL. Ela é mais recente, porém hoje em dia é a mais utilizada quando você se fala de VPN ponto a ponto ou por sessão. Então, VPN SSL, né, o conceitual, né, que é Security Socket Layer. Então, a grosso modo, isso aqui está falando que aquela sessão, aquela conexão, ela vai estar segura. E não uma rede segura como é o conceito do IPsec. A gente já está falando aqui de uma VPN que está trabalhando no mínimo da camada 4 do modelo OSI para cima.
é um conceito de chave pública e privada. Então, as chaves são menores, muda o conceito, né? Uma VPN assíncrona e não uma VPN síncrona. E a implementação, quando a gente fala de VPN, VPN client ou gate-to-gate mais comum do mercado é conhecido como OpenVPN, um código aberto que também funciona em todas as plataformas. Porém, esse já exige que você instale. Mesmo no mobile, no Android, no iOS ou no Windows e Linux, você precisa instalar esse aplicativo para funcionar. Não sei se já é nativo, eu creio que não. Acho que nenhum sistema. Então, esse conceito de VPN SSL também é utilizado pelos browsers para fazer essa comunicação entre um servidor web ou uma aplicação web com o seu browser e trafegar de forma segura. Mas ela também é implementada pelo OpenVPN, usa a mesma tecnologia, mesmo conjunto de protocolos para fazer uma comunicação entre gateways ou entre cliente e servidor. O OpenVPN, mais especificamente, né, ele usa a biblioteca OpenSSL, e os algoritmos suportados é Triple10, AES, RC5, Blowfish, com criptografia de 128, mas até e chaves maiores. É possível usar chaves maiores, já é possível também. Aqui a recomendação também é usar AES, porque é bem comum os processadores, tanto dos dispositivos remotos mobile quanto do Windows e Linux, os processadores Intel e ARM, já suportar a aceleração nativa de hardware para AES. E quando você usa isso, além de ser mais seguro, ele é mais rápido, não consome recurso do sistema. Isso tanto para IPsec quanto para SSL. A recomendação é sempre usar AES. Vocês provavelmente vão ter um ganho de desempenho com o uso de processamento menor. Quais são as vantagens do SSL? Instalável em qualquer sistema operacional. Então, é possível instalar, não é nativo, mas ele tem, o OpenVPN tem suporte para qualquer sistema. A comunicação é via TCP e UDP. Com isso, permite alguns bypass de firewalls e filtros no meio do caminho. Então, é mais fácil você estar, como eu comentei, em um hotel, um aeroporto ou uma rede pública, conseguir estabelecer um VPN ou OpenVPN do que IPsec. Então, ela já permite alguns bypass. E ele é bem fácil de implementar e usar. Então, quem já mexeu com o OpenVPN, faz uma instalação, você manda um arquivo para a ponta remota, naquele arquivo já tem aonde você tem que configurar, onde você tem que conectar, o certificado, toda a configuração, então ele é bem fácil. Às vezes você manda até um link e fica claro isso. O Blockbit não é diferente, ele também implementa a tecnologia do OpenVPN em sua VPN SSL. Então, até o cliente nativo, padrão do OpenVPN consegue conectar no Blockbit. Ok? Desvantagens. Ele tem performance inferior ao IPsec. Lembra que eu comentei que o IPsec roda no kernel do sistema operacional e aproveita esse nível de acesso para ser mais performático. Quando você precisa configurar manualmente o OpenVPN, ele é bem fácil, mas se você precisa fazer algum ajuste, alguma particularidade, ele se torna mais difícil em algumas plataformas, e ele depende de bibliotecas e outras partes do sistema operacional para operar. Então, o comentário que teve no chat foi o Wilton, problemas com a interface virtual TAP, porque ele precisa de outras partes do sistema para operar. Então, no Linux, se você está no Linux Client, você precisa da lib OpenSSL, e se ela tiver com algum problema, o OpenVPN não vai funcionar, então ela depende de outras partes. Mas essas implementações que são feitas a nível de usuário, na hora que roda no sistema operacional, nível de usuário, elas são mais fáceis de serem implementadas. Então você tem o ganho,
que não precisar desenvolver a nível de kernel, mas tem essas dependências. Mas, no geral, ela é mais fácil de implementar e usar do que o IPsec. Apesar de eu ter comentado que o IPsec, devido a tanta gente usar por tanto tempo, hoje é meio que commodity, é fácil de todo mundo conhece. Alguma outra vantagem, desvantagens que vocês possam compartilhar com a gente aqui sobre o VPN SSL? Vou seguir, é só mandar no chat, tá bom, pessoal? A implementação do OpenVPN, como eu só reafirmando, né, é possível usar o OpenVPN e o VPN SSL entre sites, site to site, como também um RAS, né, um remote desktop, um remote access entre plataformas Windows, Linux, Mac, iOS e Android, ou outro, né, que tenha cliente. Estou mostrando aqui no Blockbit como que é o servidor, né? Você define os métodos de autenticação, então tem múltiplos, até 3 camadas de autenticação, escolhe quais os usuários e grupos da domain controller pode estabelecer a VPN, qual que é o certificado que vai estar sendo utilizado, suporta, aqui é o delivery, né? O DHCP, tanto para IPv4 como para IPv6, isso é o modo servidor, né? Então uma ponta tem que ser o servidor, tanto para outros firewalls se conectarem nele ou clientes, e quando é um firewall sendo cliente de outro, tem aqui a aba de cliente, você define, né, quem que você vai conectar, qual que é o certificado, qual que é o endereço IP, suporta a conexão tanto na porta UDP quanto TCP, então é normal usar no TCP a porta 443, que é a do HTTPS, que é a padrão que normalmente em redes públicas estão liberadas, por isso que ele consegue dar bypass em alguns firewalls e gateways. E como ele está falando HTTPS, SSL, o mesmo que tenha um proxy no meio do caminho, ele entende e consegue deixar passar. Mas tem alguns que não. Então, ele é mais fácil de dar bypass e conectar, mas não é infalível. A outra opção de VPN SSL que o Blockbit implementa é uma opção de VPN SSL clientless, onde você não precisa instalar nenhum aplicativo na estação, no device remoto. Pelo próprio browser, através de HTML5, é possível acessar algumas aplicações ou servidores. O Blockbit suporta web, RDP, SSH, compartilhamento Windows, Samba, e tem o suporte a outros protocolos, onde ele faz o encapsulamento e o roteamento, mesmo de protocolos que não são web, não são comuns, né? São distintos, particulares, por exemplo. Então, é possível, via o browser, abrir um remote desktop para uma estação com um servidor. Dentro do próprio browser, através de HTML5, é como se fosse o RDP do Windows, mas no browser. Então, desse jeito que ele faz, né? Um portal. Aqui é muito similar, né? Quem conhece a parte quem trouxe isso para o mercado foi a Citrix, há 15 anos atrás ou mais, esse conceito de VPN clientless, ou Virtual Office. Ok? Então, como que essa parte funciona? É configurado no Blockbit. Quando o usuário entra no Captive Portal do Blockbit e faz uma autenticação, está lá disponível o atalho para esse aplicativo. Na hora que ele clica aqui no Play, vai abrir uma outra aba do browser abrindo o RDP para o servidor configurado, distinto. Bom, e o lançamento, né, agora da Blockbit é o VPN Client Next Generation. A gente está trazendo o conceito aqui de VPN Anywhere, Anytime. Qual que é o benefício disso? Ele dá bypass nessas dificuldades que a gente tem de se comunicar e conectar em qualquer lugar. Então, ele tem a opção, né, de próprio Windows, na hora que ligar o Windows, ele já estabelecer a VPN,
Então, isso já facilita, por exemplo, uma máquina que está numa domain controller, que às vezes tem problemas de autenticação ou receber uma atualização, segurança bem alta, né? A S256 com uma chave RSA de 4K. Ele também comunica sobre TCP e UDP. E o principal, o diferencial é que a VPN através de ICMP ou DNS. Então, um conjunto de portas, se você está numa rede pública, TCP ou UDP, portas comuns, 80, HTTPS ou as portas UDP de VPN comum, ele vai rastreando qual que está aberta para estabelecer o VPN. Uma que tiver é suficiente. Caso nenhuma porta TCP ou UDP consiga se comunicar com o destino, se ICMP, se um simples ping, echo request, echo reply ou uma consulta de DNS estiver liberada, ele estabelece o túnel. E aqui é bem interessante, que se a gente snifar, alguém snifar a rede, vai estar vendo um ping, echo request, echo reply. Porém, o tráfego da sua VPN está trafegando por esse túnel. E ele já vai ser nativo, né, nas linguagens português, inglês, japonês, chinês e espanhol. Então, o cliente já suporta todas essas linguagens. Vou mostrar as telinhas dele para vocês. Mas a inovação é dar bypass em qualquer sistema que faça proteção, né, ou controle de conteúdo no meio do caminho. Então, a VPN over ICMP ou over DNS. E além das tradicionais, né, TCP e UDP, que vem no OpenSSL ou na VPN SSL. Tem uma degradação de performance quando você está no ICMP, mas fica funcional e para o usuário é imperceptível. Mas se comparar com uma TCP ou UDP, ele tem uma pequena degradação, sim, mas é referente ao protocolo. Qual que é o diferencial aqui? Eu posso ter vários hubs e eu posso dizer que qual usuário vai poder conectar em cada hub. Cada hub tem particularidades. Ele vai receber um endereço IP específico, uma rota, ou vai rotear todo o tráfego para dentro do Blockbit, e o Blockbit fazer as tratativas de roteamento e controle de conteúdo, ou só trafega os dados com destino à rede da matriz, e o outro tráfego passa pela internet normal. Eu consigo criar várias configurações distintas, definir quais os usuários podem ou não conectar nesse hub, bem granular. A telinha do cliente. Então, posso ter várias VPNs e eu estabeleço, inclusive é possível estabelecer vários túneis simultâneos. Desde que eles não compitam, né, com relação à rota, porque senão pode dar algum problema, mas eu posso ter várias conexões com várias VPNs simultâneas. Então, isso é bem interessante, né? Praticamente o cliente vira um full mesh ali de VPN. Seleciona qual que é o idioma que você quer para esse cliente. Ok? Alguma dúvida com relação a essa VPN? A gente vai voltando, a gente vai abrir para dúvida no final, mas já podem ir escrevendo e mandando. Ok? Falando um pouquinho sobre a Blockbit, é um fabricante nacional. A gente tem a maior presença na América Latina, no Brasil, mas também temos pontos fortes na Europa, nos Estados Unidos. A gente tem Firewall, por exemplo, instalados aqui. No desenho não está, mas a gente tem cliente no Japão, na China, usando o Blockbit também. A gente tem os desafios do mercado, né? A gente tem uma aplicação consumindo cada vez mais banda, necessidade de se descentralizar. Então, a VPN é importante, porque eu vou ter parte do meu parque de serviços no cloud, parte em outros locais, e a VPN tem que deixar tudo isso comunicando de forma rápida, segura, com resiliência. Então, é muito importante isso. O Blockbit provê todas essas camadas. As questões, né, do cenário do mercado, né, a gente está numa transformação digital. Devido ao Covid, todo mundo ficou remoto, todo mundo ficou dependendo de VPN para continuar operando.
tem as camadas de investimento, que precisa investir, especializada, né, cada vez mais. Então, a gente tem as empresas, nossos parceiros, ou a própria Blockbit, ajudando, né, nessa transformação digital, com segurança, e o compliance também na questão da LGPD, Marco Civil da Internet. A gente consegue apoiar em todas essas camadas. Falando um pouquinho dos cases, né, por setor, varejo, a gente tem uma parceria bem grande com a loja Avenidas, onde a gente protege todas as sua infraestrutura, suas lojas. De telco e ISP, a Oi é um case de sucesso, onde ela já vai entregar um link de internet, ela já entrega o Firewall, ou já entrega a solução de SD-WAN, sendo o Blockbit. Casos de governo, né? A gente está falando aqui do governo do estado do Mato Grosso do Sul, mas também a gente tem uma entrada bem forte no governo e outros projetos. E na indústria, né? A Marilã é um dos cases para a gente, né? E tinha, me recordo, que a Marilã comprou outra empresa bem grande também e acabou fundindo. Quais são os diferenciais da Blockbit? A Blockbit ela tem um centro de pesquisa em threat intelligence aqui no Brasil. Então, a Blockbit que produz essas assinaturas de ataque para proteção contra os ataques. Como o Brasil é um ambiente muito hostil, a gente se destaca nesse sentido. Por exemplo, na questão, vou citar um exemplo, no começo do ano, teve os 2 vírus, né, os Vipers, que foram desenvolvidos principalmente para atacar a Ucrânia. A Blockbit foi o primeiro fabricante de firewall a disponibilizar, o primeiro fabricante do mundo a disponibilizar assinaturas de proteção contra esses malwares, nas camadas tanto de rede com IPS, como para proteção com anti-malware. A gente foi a primeira a divulgar, então essa dinâmica é bem legal e um dos principais diferenciais da Blockbit. Outra, né? Fabricante nacional, então a gente entende bem esse mercado, a gente comercializa o produto em reais, então a variante do dólar aí não nos influencia tanto. A experiência, o atendimento em português, apesar de a gente estar falando aí que todo o produto ele está preparado para a língua portuguesa, inglesa e espanhol. Então, isso, principalmente para essa capilaridade do Blockbit na América Latina. Os produtos são simples, mais fáceis de utilizar, a interface gráfica é bem amigável, além de estar em português, e o melhor custo-benefício, essa questão de a gente estar comercializando em reais e não em dólar. As opções de deploy são em hardware, ou em software, ou em cloud, virtualizando. E a gama de hardware, né, desde para pequenos escritórios, pequenos ambientes, ali, a gente está falando, fazendo Next Generation Firewall para 10 usuários, até para grandes redes, onde a gente está falando aí de dezenas de milhares de usuários. A gente tem versões de hardware para atender esse ambiente. Seria isso, pessoal. A gente vai abrir para perguntas e depois vai ter uma enquete referente à apresentação. Já agradeço de antemão a participação de todos e estou à disposição para perguntas. Quer mandar para a gente aqui no chat? Obrigado. Obrigado a todos. Jefferson aí agradecendo também. Obrigado. E bom, pessoal, então, como estamos sem perguntas, vou estar aí. Perdão. Tá, pergunta do Fábio, né, com relação ao PFSense. O PFSense é uma solução open source gratuita bem completa. O diferencial quando a gente fala da Blockbit é a facilidade de uso, log,
os relatórios vão trazer bastante visibilidade com relação ao PFSense e o nível de conhecimento para operar. Esse é um grande diferencial. O PFSense pode ir agregando módulos, né? Então você consegue chegar muito próximo a qualquer fabricante de solução de firewall, mas vai exigir bastante conhecimento de quem for fazer a implementação. Outro diferencial é com relação à base de assinaturas. O PFSense você teria que comprar assinaturas de IPS da Talos ou da Image Treats, ou de outros antivírus, né? Você teria que usar um antivírus padrão de open source, por exemplo, Kamavi, onde tem uma cobertura de assinatura bem menor do que um fabricante profissional, vamos dizer assim, né, de mercado. Então, acho que um diferencial é o Threat Intelligence. O Blockbit é muito mais avançado o Threat Intelligence com relação à solução open source. Espero ter respondido, Fábio. Você comentou, Fábio. Então, eu já chego nas outras perguntas, concluindo a do Fábio, sobre a gente ser concorrente do PFSense. Olha, no que a Blockbit atende, não é tanto problema. A gente tem mais concorrência mesmo com Fortinet e Sophos. Esses são os principais concorrentes, justamente por essa questão de relatório, questão do Threat Intelligence, a gente não se compara. Pergunta do Kelvin. VPN PSEC KE ainda é recomendado em alguma situação, KEV1? Eu diria que somente se uma das pontas não suportar. O IKEV1 ele tem falhas de vulnerabilidade conhecidas, principalmente na negociação da fase 1, mas se for possível não implementa, mas a gente já teve casos que a ponta não era Blockbit, era uma outra solução de access point, TP-Link, se não me engano, e ele não suportava IKEV2, e daí, por questão de interoperabilidade, a gente teve que implementar com o IKEV1 mesmo, mas o ideal é não use IKEV1. Questão de desempenho e segurança. O Wendel, a gravação normalmente é disponibilizada no YouTube da Blockbit, tá? Previsão de liberação da nova VPN da Blockbit, ela está sendo liberada para beta na versão 2.3 do Blockbit na próxima semana. Na segunda-feira, essa imagem deve estar disponibilizada já no site. A gente vai fazer um marketing disso, divulgando. Então, quem quiser participar do programa de beta, a gente agradece. E agradece e contribui. E vocês vão estar colaborando para que a gente disponibilize ela o quanto antes para todo o mercado. Mais uma pergunta. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Luiz. VPN da Blockbit referente a nível de proteção. Como é feita as atualizações? Baseado sempre em novos ataques? Bom, Jefferson, tem várias camadas. Então, a gente tem que suportar, por exemplo, o protocolo IPsec padrão baseado na RFC. Então, como que a gente protege? A gente consegue fazer proteções, por exemplo, por geolocation. Então, na janela do Blockbit, em Firewall, quando a gente vai liberar a porta para o Blockbit receber uma comunicação, eu posso ir lá e bloquear, por exemplo, comunicações por IP reputation, por exemplo. Então, eu posso... o Threat Intelligence do Blockbit classifica IPs de atacantes ou de redes de atacantes. Então, você já consegue pôr uma proteção de camada de rede. Você consegue pôr proteção usando o IPS, colocando assinaturas que protejam o protocolo IPsec contra ataques. Então, você coloca uma camada ali de rede, que tem um custo computacional bem baixo, depois você coloca uma camada de IPS para fazer proteção contra ataques de protocolo, depois você coloca um duplo fator de autenticação para proteger a autenticação de usuário, e assim você consegue ir incrementando e agregando mais segurança para a sua comunicação. Isso que eu falei vale para o SSL, vale para o Next Generation Firewall também. Dá para ir incrementando dessa forma.
Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Então vamos encerrar, a gente disponibiliza. Se tiver mais dúvidas, aqui tem o contato, no próximo slide tem o contato da Blockbit, contato@blockbit, o telefone. Estamos à disposição para atendê-los e espero que tenha contribuído um pouquinho aí com conhecimento com vocês. Muito obrigado, até a próxima. Até mais.